Pois é, muitas histórias já foram contadas, muitas histórias ainda serão contadas. Afinal de contas, o rádio completou 100 anos da primeira transmissão no Brasil. Esse aniversário foi comemorado no último dia 7 de setembro. E hoje, quem vai contar um pouquinho das suas histórias, das suas peripécias, dos sonhos que já foram vendidos e dos sonhos que ainda estão na prateleira, é Adriano Barros Amaral. De repente você está ouvindo Adriano Barros Amaral, quem será este cidadão? Se eu falar para você Adriano Castor, com certeza você sabe quem que é, já ouviu histórias, já ouviu matérias, reportagens e muito mais. Castor, bem-vindo, muito legal ter você aqui para contar um pouquinho das suas peripécias, do que você já aprontou, já aprontaram com você, as suas histórias no rádio. Obrigado, Douglas. Primeiro eu quero agradecer a todos, agradecer ao Laboratório da Uniso, que está fazendo esse brilhante trabalho, resgatando a história do rádio, principalmente aqui da nossa cidade, de Sorocaba, que é uma das rádios mais fortes do interior. Isso, sem sombra de dúvida. Agradecer a você. Tinha que ser você, né, para me entrevistar. Um amigo particular, de longa data. Fui muito fã do seu trabalho. Você também já falou que gostava do meu trabalho. A recíproca é verdadeira. Trabalhamos juntos, não na mesma coisa, queríamos trabalhar juntos na mesma coisa, não deu, mas chegamos a trabalhar algumas vezes, né? Então tinha que ser você, quero agradecer você, o pessoal todo da Uniso, o brilhante resgate que vocês fazem aqui, vocês estão de parabéns por isso. Castor, a gente sempre começa desta forma. Como é que tudo aconteceu na sua vida? Como é que começou? Quando foi que aquele mosquitinho que ao invés de um ferrão tinha uma antena, te picou e te levou para esse mundo doido que é o mundo do rádio? A minha história é um pouco diferente dos outros radialistas. Já posso começar a falar assim. Apesar dela ter o mesmo início, porque ou você vem do saudosismo de algum parente que gosta de programa de rádio e você foi acostumado a crescer ouvindo rádio, as pessoas trabalhavam no rádio e depois iam para a TV. Eu vou guardar isso para mais para frente. Eu não fui muito diferente disso, mas para vir para o rádio foi diferente. Eu também cresci ouvindo meu avô ouvindo rádio. Meu avô era mecânico da FEPASA, era torneiro da FEPASA, né? Ele fazia a parte de solda da FEPASA aqui na cidade de Sorocaba. E aos finais de semana ele passava olhando muito a gente. Meu pai e minha mãe trabalhavam demais, trabalhando bastante, minha mãe funcionária do Estado, meu pai era vendedor e depois ele passou como gerente de uma empresa que não era da cidade de Sorocaba, que infelizmente chegou a falir, que era o White Martins, no caso, ele viajava demais. Então eu fui o famoso criadão com a avó. E sou orgulhoso disso. Só que não foi com a avó e com o avô, foi com os avós e com os avós. E o meu avô, a minha avó Ruth, em casa, ela gostava de escutar o rádio. Muito rádio AM, principalmente a Rádio Record. E o meu avô, seu Edson, São Paulino roxo fanático, adorava ouvir o Domingo Esportivo. Primeiro na Jovem Pan e depois na Rádio Bandeirantes. E participava, ligava, e xingava, e ficava bravo. Mas naquela época o São Paulo tinha um time muito bom. Muito bom. Então eu cresci ouvindo rádio. Minha casa foi ouvindo rádio. Só que eu fui o único que segui por esse caminho. Meu tio tentou várias vezes. Meu tio chegou a fazer vários jogos de varziano na Cacique AM. Clodovaldo, Armando Júrica, lembra dele? Então ele fazia os jogos principais e precisava de alguém substituindo na várzea. Meu tio sempre entrava, meu tio Edilson. E eu acompanhava os jogos da várzea e ficava ouvindo o meu tio fazer. Aí eu comecei a gostar muito dessa área, cuidei um pouco da voz, cantava num coral na igreja presbiteriana da Rua 15 de Novembro. Não canto nada, não me peça para cantar, que nós vamos estourar todos os sistemas de som aqui da Uniso.
mas fazia educação vocal, fazia os exercícios vocais. Foi aí que apareceu uma oportunidade. Eu, com 17 anos, eu estava fazendo faculdade de educação física. Olha isso. Fazendo faculdade de educação física no Irapuru Superior. E eu estava estagiando no Ipanema Clube, como professor de natação. E aí o Alexandre Moreto. Eu acho que hoje, se eu devo alguns agradecimentos a algumas pessoas, eu vou fazê-las, porque eu acho que no decorrer do tempo passou muita coisa e essas pessoas não tiveram essa oportunidade de ouvir da minha boca, acho que elas vão ter ouvido hoje. E hoje, se eu estou num momento feliz, num momento gradativo na minha carreira, foi por causa do Alexandre Moreto. Eu acho que eu sou eternamente grato a ele. Até hoje ele é meu amigo, está lá na rádio da Nova Tropical, lá em Votorantim, conversamos ainda, mas ele não sabia disso, mas eu sou eternamente grato a ele. E ele tinha um contrato com a TV Com para fazer jogos da Liga Sorocabana de Basquete no Campeonato Paulista, antes da revolução do basquete, na NBB, do CBB. E ele precisava de um especialista. Ele foi buscar um cara que está estudando educação física. Ele me fez uma oferta. Falei, olha, eu preciso de um cara que entenda de basquete e tal. Você pode ir para a gente explicar um pouquinho do jogo? Vou. Desse convite ficou uma amizade hoje eterna, de muito tempo, praticamente quase 26, 27 anos de amizade. Sempre que a gente pode, a gente está fazendo alguma coisa junto. E ali começou. Só que eu comecei na TV. Isso que é diferente do pessoal do rádio. Quem começa no rádio vai para a TV. Eu comecei na TV. Comecei na TV Com. Foi desse convite da TV Com que eu comecei a minha carreira. E lá eu estou chegando até onde eu estou os dias de hoje. E aí você começa na TV com esse convite do Moreto. O Moreto já esteve por aqui. Eu tive a honra de entrevistá-lo também. Foi um bate-papo agradabilíssimo. Você se forma como um professor de educação física e aí chega o convite para você ir trabalhar, ingressar numa equipe de rádio. Como é que foi isso, Castor? Eu me formei em educação física em 2004, só que eu comecei a faculdade em 99. E aí as pessoas vão fazer as contas e vão falar assim, poxa vida, demorou muito. Repetiu? Não. Eu tive uma apendicite suporada. Uma doença que o Léo, parceiro do Caju, veio infelizmente a falecer. Estatisticamente falando, quando uma pessoa tem o apêndice suporado, ou seja, estourado, rompido, 3 a cada 10 sobrevivem. Então eu tenho essa bênção de Deus na minha vida. Quem me conhece sabe que eu tenho um corte frontal de 40 pontos que eu sofri e eu tive que parar 1 ano. Então, minha carreira toda parou 1 ano. Moreto foi muito atencioso nessa época também. Ficou preocupado comigo. Eu fiquei afastado 1 ano exatamente para me recuperar. Quando eu me recuperei, daí eu fiz a faculdade, concluí a faculdade, estava na TV Com como comentarista, mas aí veio uma oferta para nós fazermos o Campeonato Paulista. O São Bento tinha acabado de ascender à primeira divisão. Se eu não me engano, foi um ano de 2006. Era o Fred Rincon, o treinador do Esporte Clube São Bento. Eu e o Moreto fomos convidados pelo Hidalgo Neto, na época da rádio Super FM, que fica ali no alto da Boa Vista. Ainda existe a rádio Super FM. Foi uma grande escola para mim. Eu acho que eu tenho muito a agradecer também ao Hidalgo por tudo que ele me prestou, por tudo que ele me ajudou. E nós fizemos ali o Campeonato Paulista dessa divisão, que infelizmente somente acabou sendo rebaixado na última rodada, perdendo de 3-0 para o Palmeiras no Walter Ribeiro. Gol do Valdívia, gol do David, o David Braz, que passou pelo Santos, hoje está, acho que se não me engano, está no Fluminense, ou no Grêmio, não me recordo mais ou menos onde ele está. E o Vinícius, que é um centroavante que está jogando pelo Sport de Recife hoje. Então o Palmeiras venceu por 3-0, classificou. O Marcos ainda jogava, mas o Marcos estava lesionado. O Marcos fez uma... a partida parece que era mais do arquibancada, porque o Marcos estava sentado ali na arquibancada inferior, e atraiu muito torcedor, e o pessoal acabou um pouco que esquecendo da partida ali. Essa foi a última transmissão que nós fizemos na Super FM, e eu e o Moreto fomos para lá.
o Moreto não concluiu as transmissões. Até porque ele trabalhava na época na Ipanema, no Jornal da Manhã, e ainda tinha, era a Jovem Pan antes. A Jovem Pan ainda tinha algumas transmissões de esportes, de futebol, no período da tarde, quando eles começaram a agregar para o FM as transmissões de futebol. E aí a direção da rádio não curtiu muito ele ir para uma rádio comunitária, então ele acabou desistindo e eu continuei. Até por apoio dele, ele falou, não, continua que você vai longe. Aí durante essas transmissões, creio eu que nessa mesma época aí, começaram a aparecer as peripécias, as pegadinhas, as brincadeiras. Olha, me contaram aqui que vocês deixaram um plantonista trancado dentro da emissora de rádio sem a chave. Como é que foi isso, Castor? E você estava enrolado, estava metido, estava no meio dessa bagunça. Foi uma bagunça. Nós éramos muito inexperientes. Moreto era o cara mais experiente da equipe. Vou falar alguns nomes. Um já passou aqui, já sentou, porque eu já vi. É o André Fasano. O André fazia parte dessa equipe. Acho que ele não vai lembrar desse episódio. Mas o André estava escalado como repórter. E nós íamos abrir a transmissão do jogo de São Bento em Sorocaba contra o Corinthians. Nós íamos abrir a transmissão a meio-dia. O jogo era às 4 da tarde, era o jogo da televisão. Aí nós montamos o equipamento, fomos todo mundo para a cabine, deslocaram a nossa cabine era do lado direito, na rua Hélio Monzoni, deslocaram a gente para Porfírio Loureiro, quer dizer, tem que pegar todo aquele equipamento. Naquela época, o equipamento não era sem fio, ainda era o microfone de cabo, então era aquele cabo de 30 metros, enrolado, eu botava debaixo do braço aqui assim, o André levava o dele, eu era o repórter de um dos lados, ou o Benjamin Pesce, ou o André Fasano era do outro. Naquele dia era o André Fasano e o Benjamin Pesce estava também para fazer trânsito, essas coisas. E na cabine, o plantonista era o Leandro Antônio. Então o combinado era meio-dia, nós todos estávamos conectados. Então chegamos 10 horas da manhã no SIC, 2 horas de praxe, para a gente poder montar os equipamentos, fazer jumper, tudo mais. Nossa, jumper é velho, hein? Nossa Senhora. Só para você saber o que é jumper, vou ter que explicar isso. Jumper é quando você tinha que fazer uma ligação para 2 microfones, para ligar 2 microfones no mesmo lugar que ia captar. Então a gente pegava um fio de cobre, ligava num buraquinho e ligava em cima do outro, para fazer a transmissão também do que a gente está falando lá para a cabine. Então é o jumper, esse é o jumper, tá? Então muita gente vai achar velho isso, desculpa, é um linguajar um pouco mais velho, eu sou de 80, então, também sou um pouquinho mais velho hoje. Então vou relembrar um pouco dessa situação. Aí, eu estava mexendo, tal, teve toda a confusão, a transmissão tinha que começou a transmissão meio-dia, então nós tivemos que dar a volta da Porfírio Loureiro e ir para o outro lado, no lado da torcida do Corinthians, e íamos transmitir o jogo. E a linha não estava conectada. Cadê a linha? Meu Deus do céu, cadê a linha? E o locutor começou lá. Falou assim, gente, vamos deslocar um de nós lá para o estúdio, pro Leandro ficar, para ter fôlego, né? Porque ele sozinho não vai dar. Não pela capacidade. É muito difícil você conduzir um abre-jogo sozinho de quase 10, 15 minutos, sem ter ninguém para você trocar uma bola. Como é que você respira? Como é que você vai postar? Como é que você vai tomar uma água? Como é que você vai raciocinar naquilo que você vai falar? Você precisa ter alguém, um companheiro. Então, mandamos alguém para lá. Mandamos ali o Benjamin Pesce. Falou, Benjamin, vamos lá, tal, pega o carro, vai até lá. Beleza. A chave estava dentro da bolsa, comigo dentro da cabine. Aí eu ligando, viu? A chave está aqui, gente. Putz, agora eu já cheguei aqui. Falei, tá, mas como é que você vai entrar se a chave está aqui? A chave está aqui. Aí pedimos para o Moreto. Moreto, eu ligando no celular do Moreto, aquele tijolômetro. Moreto, onde você está? Atrás de você. Pô, eu olhava para trás, ele estava atrás de mim. Eu falei, pronto, dançamos. Vamos ter que dar um jeito. Ele segurou 30 minutos de abrir jogo, sozinho, até a gente levar a chave. A chave estava no meio dos equipamentos, porque o equipamento ficava na rádio. Passamos na rádio, pegamos tudo e acabamos pegando a chave e trancamos o cara lá dentro, que era o caso do Leandro Antônio. E o Leandro, que é um cara bem tranquilo, o Leandro é tranquilo realmente, um cara bem tranquilo, não deve ter ficado muito bravo com vocês, mas deve ter dado depois uma reprimenda com aquele jeitão de professor. Ah, não, sim. O Leandro, que é professor hoje, dá aula no Senai,
Sorocaba, cursos técnicos e tudo mais, mas ele é um cara muito tranquilo. O Leandro foi meu companheiro de rádio, de curso de rádio no Senac e também de faculdade de jornalismo. O Leandro, o Benja e o André, essa galerinha aí eu conheço um pouquinho. E aí, você teve um caso que você tomou um choque na Vila Belmiro? Como é que foi isso? Arrepiou os cabelos ali, Castor? Como é que foi essa parada aí? A gente, além de repórter, tem que mexer um pouquinho no equipamento também, né? A rádio, uma rádio pequena, dizer assim, a gente também tem que ajudar. Então, todo mundo ajudava nessa situação. Só que o Castor é um pouquinho burro, né? Eu sou um pouquinho burro. Eu não sabia que você, na Vila Belmiro, tinha que ter um transformador de energia, porque na Baixada Santista é tudo 220. Aí eu fiquei meio apavorado naquela situação, porque foi a primeira vez que eu também vendi um patrocínio para o jogo. E eu tinha que cumprir com os acordos com o patrocinador. E a gente ficou ao risco de não entrar no ar. Daí eu peguei e falei assim, mas gente do céu, como é que vamos arrumar isso aqui? Aí o cabo estava meio por fora, assim, eu falei assim, e se a gente jampear ele com o transformador e... Nossa Senhora! Poderia estourar pipoca na minha cabeça. O meu cabelo ficou arrepiado. Aí o técnico... Você tá dando risada, fica complicado para mim. O técnico da Rádio Globo chegou e falou assim, o que aconteceu? A gente não sabe aqui ligar esse negócio aqui. Ficou complicado. Vocês trouxeram o transformador? Tá aqui e tal. O que você tentou fazer? Eu falei, tentei jampear. Você é maluco? Como é que você jampeia? Você tem que passar pela corrente aqui, não sei o quê. Aí ele usou um termo técnico lá que para mim estava falando completamente grego, né? Inglês que eu entendo um pouquinho, mas grego, eu estava falando grego, não entendi nada, ele foi lá e arrumou. Falei, muito obrigado. Daí eu fui lá para baixo, assim, né? Daí eu cheguei, desci lá, tinha tomado uma corrente elétrica e um pouquinho de física, mais ciência. Você toma uma descarga elétrica, você sabe que ela ainda fica corrente dentro do seu corpo. Aí o André, deu tudo certo. Beleza, bateu a mão em mim. Na hora que ele bateu a mão em mim, fez assim... Tá! Tomou um choque também. Ele falou, o Castor tá elétrico aqui. Só que o André tava no ar. Aí ele derrubou o microfone. Virou uma várzea uma hora lá. Essas coisas que acontecem. Mas nesse jogo, provavelmente nesse jogo, você teve aí uma tarde até coroada. Eu me lembro desse jogo. O São Bento venceu o Santos por 2-1 na Vila Belmiro, em plena Vila Belmiro. Mas o Rincon foi demitido, acho que não foi num jogo seguinte, né? No jogo seguinte. O Rincon, mesmo tendo essa vitória fora de casa importante, acabou sendo demitido. E você estava com o microfone lá dentro do vestiário. Vamos voltar nesse assunto do Santos. Eu estava dando tanto azar para o São Bento que a escala me trocou. Eu sempre fazia a cobertura do São Bento, eles botaram no Santos. E o Santos perdeu o jogo. E o Santos ia jogar na Libertadores da América contra o América do México. E aí foi uma das vezes que o Hidalgo falou assim, agora você é um cara que decolou. Porque entrou a pergunta do pessoal do Sport TV e logo depois, na sequência, o assessor do Santos, que era o Juan Reiol, que hoje é assessor parlamentar, um cara sensacional lá da Baixada Santista, ele levou o microfone e deu o microfone na minha frente, assim, falou, você. Eu falei, mas o cara do Sport TV acabou de fazer a pergunta. Você. Beleza. Daí eu falei assim, Vanderlei Luxemburgo era o treinador. Vanderlei, o senhor não ficou contente com o ataque santista hoje porque você trocou os 2 atacantes no intervalo? Isso é uma preocupação para você, para Libertadores? Pô, meu, não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso aí, não tem nada a ver. Eles não estavam desempenhando o papel e eu troquei os 2. Pô, não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Ele trocou os 2, poxa. Depois da situação, o São Bento perdeu em casa para o Sertãozinho. 3-1. O Rincon ia ser demitido. Aí o Rincon começou a falar com os jogadores. E aí a gente estendia o cabo e levava o cabo até lá embaixo no vestiário. Para quem sabe, o do SIC tem uma parte que é um buraco. A gente passa o microfone pelo buraco, desce o cabeamento e vai até a porta do vestiário. Naquela época, a gente chegava até a porta do vestiário, o que era muito bom. Hoje é uma limitação absurda para repórter. Hoje exigem do repórter uma melhor informação
mas privam o repórter de trabalhar de todas as maneiras dentro do campo. Só um breve desabafo. Mas naquela época dava. E aí eu encostei a orelha na porta do vestiário, fiquei assim, né, na orelha. E o Rincon agradecendo os jogadores, só que não tinha saído a demissão do Rincon. Porque o vestiário dos atletas fica embaixo da escada e o vestiário do técnico fica 3 metros depois, lá perto da parede do vestiário da arbitragem. Então a direção do São Bento estava lá no vestiário do Rincon e o Rincon estava no vestiário dos atletas, se despedindo dos atletas, sem ter sido demitido. Daí, Douglas, eu só falei assim, falei no ar mesmo. Falei, Benjamin, aumenta a minha captação no microfone. Aí ele aumentou no talo. Aí eu coloquei o microfone assim no buraco do vestiário. Começamos a ouvir tudo que o Rincon estava falando. Aí, como estávamos lá no SIC, e o pessoal ligou o rádio e começou a ouvir o Rincon falando no vestiário, os caras foram em cima de mim. Cadê o microfone? Eu só apontei assim. Não, vamos tirar. Eu falei assim, se você tirar, eu vou falar que vocês tiraram. Não, deixa o microfone lá então, agora não dá mais. Mas aí eu acho que é o mérito jornalístico. De você estar no local certo, na hora certa. A demissão do Rincon não tinha saído, ele estava se despedindo dos jogadores. E aí teve um feeling sensacional do André. Na época, o André pegou o microfone e falou assim, Rincon está demitido, gente. Vocês estão ouvindo, o Rincon está se despedindo dos atletas, falando sobre a voz do Rincon. Vamos ouvir o Fred Rincon. E ficava falando. Isso aí, acho que o feeling do André, do pessoal da equipe, foi sensacional. O mais legal é que o Paulo Roberto Júnior estava na Cruzeiro FM nessa época. Ele colocou o microfone lá também. Fez a mesma coisa depois que eu fiz também. Ai, como é que era o nome dele? Que era da Cacique, o Jurandir. Também colocou o microfone. Também todo mundo acabou colocando o microfone lá. Aí, viveu a mesma história. Ô, Castor, daí você sai da Super FM e recebe o convite para ir para Cacique AM. E aí muda a equipe, muda o sistema. Como é que foi a sua chegada lá à Rádio Cacique de Sorocaba? Então, nessa época, eu estava na Super, o São Bento tinha sido rebaixado e a Cacique ia fazer o Campeonato Brasileiro. Acertou com 3 patrocinadores ali e o J. Bonora, saudoso J. Bonora, pegou o telefone, meu telefone, e ligou para mim. J. Bonora não tinha celular, gente. Ele ligou no telefone da minha casa. Aí eu atendi, o nome que ele tinha, né, Douglas? Eu acho que você tem que conversar com esse tipo de pessoa. Eu sentei, fui conversar com ele. Nessa época eu tinha tirado meu primeiro carro, já estava com uma independência um pouquinho mais financeira, além do rádio, trabalhando também com estágio em educação física, algumas aulas de educação física. Então eu já tinha uma certa independência financeira que me permitia fazer isso. Eu não vivia do rádio. O meu rádio ainda era aquela paixão que eu tinha, como acrescentar a renda do que eu já tinha. Mas eu conseguia viver aquilo. E junto disso, meu pai, né? Sempre me aportando, sempre me ajudando também. Falou, cara, esse é o sonho, vai, só vai. E eu fui. Sentei com o J. Bonora lá na Cacique. Uma das coisas mais legais que eu lembro do J. Bonora, ele anotava tudo em cartãozinho. Então ele anotou meu nome no cartão, como que eu era, o meu estilo. Já te ouvi na Super, eu ouvi você falando isso, só que aqui você não vai poder falar assim. Aqui você vai falar de outro jeito. Aqui você vai fazer de outro jeito. Isso aqui você vai fazer de outro jeito e aqui você vai apresentar a lauda de esportes junto comigo. E você só vai comentar a hora que eu permitir. Falei, sim, senhor. Beleza, vamos embora. Beleza, J. Bonora. Legal que o programa esportivo, J. Bonora, ele gostava de datilografar todas as laudas. Eram todas lá datilografadas. Máquina de escrever. Eu perguntei para ele, pô, Jota, tem computador, eu posso digitar para você. Se você digitar, eu não sei como é que eu vou comentar, porque sou eu que vou escrever. Aí ele falava assim, isso é uma lição para você. Quando você vier apresentar o programa, você escreve a lauda. E você vai saber o que está sendo escrito ali. Mais uma escola. J. Bonora foi
a maior escola que eu tive. Em tudo que você pode imaginar de rádio. É impressionante. Todo o feeling que ele tinha do rádio. Eu falei outro dia, num jogo Brasil e Argentina, o Brasil fez um gol, e aí eu usei o termo surramos os argentinos. Ele falava assim para mim: Castor, eu adoro a ideia da gente surrar o argentino. Mas da próxima vez, fala que a gente bateu neles, tá? Aí, Castor, o que aconteceu nessa linha compartilhada? O que foi esse dia da linha compartilhada? Vamos fazer o jogo da Cacique, estreia do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Internacional, no Morumbi. O Pacaembu estava em reformas, o Corinthians utilizava ainda o aluguel do Morumbi para fazer os jogos. Estreia do Felipe, que era goleiro do Bragantino, antes de ir para o Vasco e tudo mais. O Felipe numa áurea. O Felipe estava numa grande crescente. E fomos para o Morumbi. Nessa época eu não precisava me preocupar muito com a parte técnica. Era só o seguinte: pega o equipamento, que era o equipamento sem fio, foi uma das primeiras vezes que eu comecei a manusear e trabalhar com equipamento sem fio. Pega o equipamento sem fio e desce para o Morumbi. E lá tinha uma pessoa em São Paulo, que a Cacique ajustava para o pessoal fazer a parte da técnica. Só que o Morumbi era um estádio muito grande, então você tinha um equipamento que você colocava na cabine e um equipamento que você colocava na área de baixo, próximo ali dos vestiários, aonde é as áreas de coletiva. Então ele fez o equipamento, eu entrei, peguei o microfone, peguei o fone, fui até o rádio e sempre espero me chamarem para mim entrar em contato. Fala assim: vamos testar o microfone, repórter, não sei o quê, papapá. Só que parece que lá em São Paulo é meio padronizado isso. Tipo, repórter do campo, e vinha aqui no meu microfone, A ou B. Tipo, você vai fazer A, time A, que no caso é o time mandante, o time B é o time visitante. E tava lá A. Então eu tava esperando assim: repórter, time A, tá na escuta? Opa, tô na escuta aqui, não sei o quê. Peraí, você não é o repórter da gente. Eu fiquei assim: como assim não sou repórter? Peraí, que rádio você é, garoto? Falou: sou da Rádio Cacique. Rapaz, cadê o repórter da Rádio Globo? Eu falei: o quê? Eu tô falando da Rádio Globo? O cara confundiu e ligou ali na Rádio Globo. Só que me contaram que o teste foi pro ar. O teste vazou no ar. Eu falei: rapaz, eu falei na Rádio Globo e não sabia. Você falou na rádio, foi repórter da Rádio Globo por um dia. Por 10 segundos. Mas eu fui repórter da Rádio Globo por 10 segundos, por causa da linha compartilhada. As linhas, né? Os fios passavam e era tudo entrelaçado. Você já viu isso, né, Douglas? Nossa, é igual você passa nos postes da rua aí, perto da sua casa. É isso aí. Era tudo isso aí, você tinha que acertar o fio que tinha o retorno da rádio. Era tudo por linha telefônica. Hoje não. Hoje já é tudo pela internet. Hoje já é chip do celular. Você já usa o 4G para isso. Agora, com a vinda do 5G, acredito que o som vai ficar um pouco melhor. Mas não, aquela época era no meio da macarronada. Você tinha que achar o seu fio ali, a sua escuta. E aí eu acabei falando na Rádio Globo por 10 segundos. E aí, a cabine da Globo, que só tinha uma câmera. Como é que foi isso? Isso foi... O Palmeiras estava disputando o título. E o Palmeiras perdeu o título para o Flamengo nesse ano. 2008, né? 2008. Aquela arrancada, Petkovic, Adriano... 9, né? 2009. 8 foi o São Paulo. O técnico do Palmeiras era o Muricy Ramalho. Inacreditável como é que o Palmeiras perdeu aquele título. Acreditável porque o Flamengo ganhou aquele título. O Flamengo deslanchou. O Flamengo estava jogando fora de casa. Não, perdão. O Flamengo estava jogando no Morumbi contra o São Paulo. E o Palmeiras estava jogando contra o Criciúma no Parque Antártica, antes do Allianz Parque. E colocaram a nossa linha numa cabine, lá no Parque Antártica. Nós íamos fazer o jogo do Palmeiras. A gente tentava fugir do jogo da TV. Era uma estratégia das rádios. Fugir do jogo da TV para dar um pouco mais atrativo. E o campeonato estava sendo decidido entre 3 clubes, né? Flamengo, Internacional e Palmeiras. Parece até o campeonato atual, né? Flamengo, Palmeiras e Internacional. Palmeiras, Internacional e Flamengo disputando o título. O Internacional do Abel Braga. Baita time. Aí chegamos na cabine, a nossa linha está lá escrito lá, com fita Cacique, diferente das outras cabines.
No Parque Antártica você tem uma cabine privativa, então tem um por fio só, um fio para cada rádio. Era muito bom. Só que tem uma câmera da Globo lá. Ah, vim aqui só para filmar os lances e entrar de flash. Tá, mas e aí? Como é que a gente transmite o jogo? Chamou a administração do Parque Antártica, chamou o Palmeiras. Falou, e aí? Como é que a gente faz? Viu? Não dá para você ligar a câmera aqui, gente. Falou assim pro repórter cinematográfico, né? Dá para você ligar a câmera aqui. Falou, mas colocaram a minha linha aqui. Aí tava lá a linha TV Globo, que também transmitia o áudio em rádio. A imagem que você via na TV antigamente, o som era transmitido em rádio e era convertido depois para digital. E aí? Como é que a gente faz? O narrador fez o jogo espremido, o comentarista fez com o microfone sem fio e ficou um repórter lá embaixo. Olha como é que foi a situação. Tudo por quê? Porque estava na disputa do título e não tinha mais lugar para você colocar. E a Globo precisava fazer flash naquela época. Caramba, que loucura. Vamos dar um salto. Ainda na Cacique, você foi convidado também para trabalhar, aí você concomitantemente, Cacique e Nova Tropical. E nessa época, Nova Tropical, surgia o hoje, não sei se cabe dizer extinto, porque vai e volta o Votorati está tentando ressurgir, né? Não seria, o símbolo não seria o tigre, e sim uma fênix, que volta e meia está tentando ressurgir. Mas aí surge o Votorati, com aquela grande promessa que foi aquele time disputando a Copa do Brasil e tudo mais, e você fazendo Cacique e Nova Tropical. Exatamente. A Cacique, na época, também transmitia o Votorati. Só que o Bonora me autorizou a fazer por outra rádio, ele falando assim, você vai pegar mais experiência com isso. Só que diferente, eu só ia para os jogos na Rádio Nova Tropical e o programa esportivo era aos sábados. Então aí eu comecei a fazer uma coisa doida. Trabalhar na academia, fazer Cacique e fazer Nova Tropical. Fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Era conflitante? Era. Mas era um patrocínio privado que a Cacique já tinha com o Votorati, era uma equipe destacada própria, não podia mexer ali. Então eu ia com o pessoal da Nova Tropical, que eram amigos que também saíram daqui. Teve um aqui, o Gerson Júnior, foi onde eu comecei a amizade grande que eu tenho hoje com o Gerson. E com o comentarista hoje da Cruzeiro FM, até me fugiu o nome, rapaz do céu. Ele começou com a gente. Hoje ele é o comentarista atual da Cruzeiro. Gustavo Gebaile. Gustavo Gebaile. Obrigado, Douglas. Parceiraço, gente boníssima. Então, juntamente também com a Rafaela Gonçalves, que se destacou no Jornal Cruzeiro do Sul. Então, ela começou pelo rádio também. Então, nós 4 começamos a fazer os jogos do Votorati. E começamos a andar para cima e para baixo, com o Fernando Diniz e Companhia Limitada. Foi onde a gente conheceu o Fernando Diniz. Foi o primeiro trabalho profissional dele. Nós fomos o primeiro órgão de imprensa a entrevistar ele. E, assim, eu tenho um carinho muito grande por ele, Douglas, pelo Fernando Diniz. E dá para falar isso porque eu tenho um boné do Atlético Sorocaba, quando ele trabalhou no Atlético Sorocaba e subiu o Atlético. Eu tenho uma camisa do Votorati dele, que ele autografou, o boné dele. Eu tenho um boné do São Paulo, que ele me deu, que eu fui assistir um jogo eu assisti o jogo lá na Ponte Preta, na verdade, no Moisés Lucarelli. E eu tava por lá, próximo, daí eu falei, Fernando, não sei o quê. Aí ele me viu, ele saiu, veio me abraçar. Também, quando ele estava no Paulista de Jundiaí, ele me deu uma camisa do Paulista de Jundiaí num jogo contra o Ituano, lá em Itu, saiu do vestiário, e me deu uma camisa do Fluminense, a primeira passagem dele. Então, assim, ele lembra dos repórteres, lembra da gente. Ele até comenta, e cadê aquela repórter que estava junto com vocês? Tal, que ele comenta da Rafaela Gonçalves, algumas vezes que a gente observa. Quando a gente se encontra, hoje ele está num caminho brilhante, eu acho ele um técnico muito bom, mas precisa ganhar um título ainda de expressão. Mas o fato dele lembrar daquela primeira vez, eu acho que marca muito. E marcou também as nossas transmissões isso, porque a gente deu muita sorte. Foi campeão da Copa Paulista e foi campeão da terceira divisão, subindo para a Série A2 nesse mesmo ano. Então a gente levantou 2 títulos. E o mais gozado é que eu não fiz as 2 finais. Eu não podia fazer as 2 finais, porque
No finalzinho das transmissões, da época das transmissões, foi a época em que a TV Com me convidou novamente para trabalhar. Só que como narrador de TV. Então eu fiz as 2 transmissões pela TV Com. Só que depois eu participei dos bastidores, do pós-jogo, pela rádio. Então, assim, minha vida foi uma loucura. Eu trabalhei em muitos lugares, muitas pessoas que eu tenho que agradecer. Gerson é uma delas, Gustavo é outra. Sabe, só gratidão, que eles me ajudaram muito como profissional. E como é que foi essa história aí de você, primeiro, pagar uma promessa correndo em direção ao gol? Como é que foi isso? O Votorati, que promessa foi essa? O Votorati tinha jogado fora de casa contra Itapirense e perdeu de 2-1. E aí já ficou aquele, sabe, aquele anticlímax? Não vai dar, não vamos levantar o troféu. E aí eu abusei, né? Aí eu fiz uma coisa que, se você que é estudante de jornalismo, você que é estudante de rádio, não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso, não faça. Eu apostei. Se o Votorati ganhar o título, eu saio correndo no campo encharcado e vou lá e me jogo no meio da rede e pulo a placa de publicidade. Você não vai fazer isso, no meio do rádio. Ninguém vai ver. O Gerson catou o celular, se levantou e gravou e botou no YouTube. Tá lá, você pode ver lá. Castor corre para as redes. E eu era gordinho, mais ou menos assim, desse tamanho que eu tô assim, mais ou menos hoje. Eu escorreguei, eu fui parar lá atrás. Só para lembrar, o Votorati fez 4-0 nesse jogo. Então, só, de pé frio que foi lá dar azar pro Santos, na Vila Belmiro, foi dar sorte pro Votorati. E depois tive que pagar a aposta também. E aí você fez uma narração comendo um chocolate no cavalo 40 graus. Piriri foi brava nesse dia, hein, Castor? Rosa, minha esposa, me perdoe. Vamos lá, fazer de novo? Espera só um pouquinho. Vamos fazer de novo, que saiu, estava sem áudio, né? Tá. Você vai cortar? Castor, como é que foi essa história? Vamos lá, de novo. 3, 2, 1. Como é que foi essa história de você fazer narração de um jogo, comendo chocolate num dia de calor, 40 graus? Piriri escorreu pela calça, escorreu pelas pernas? Não, segurei bem. Eu não tinha apêndice aí nessa época, tá? O apêndice estava segurado também, mas não foi isso. Eu vou ter que pedir desculpa para a Rosa. A Rosa é minha esposa, casado há 12 anos, mas naquela época eu estava solteiro. Eu ganhei um chocolate de uma torcedora. Como é que eu vou fazer desfeita num chocolate? Ainda mais dado para uma torcedora ouvinte da rádio. Como é que eu vou fazer? E era um shot gostoso ainda, chocolate com amendoim. E era um jogo da Copa Brasil de Futebol Infantil. O Gerson Júnior não estava aguentando. Ele narrou 3 jogos, seguida, o último jogo ficou eu. Internacional e Bahia. Pô, eu sou gremista, mas eu estou falando do Internacional aqui, tá tudo bem, mas beleza. Internacional e Bahia. Aí fui narrando o jogo e colocando um pedacinho, porque a torcedora estava olhando se eu ia comer o chocolate, cara. Como é que eu faço? Faço a desfeita? Eu como depois? Eu sou meio burrinho nessas horas. Também não tinha feeling, sabe? E acabei comendo chocolate. Cara, na hora do gol, acho que o gol foi o gol mais mastigável, né? Porque eu coloquei aí o jogador do Internacional veio aqui pela ponta direita, cortou o zagueiro, bateu na gaveta, o gol! Saiu assim meio chocolatado o gol, assim, sabe que aquela... É mais ou menos isso, ficou horroroso. Mais horroroso é eu narrando, né? Só substituía, não era a minha praia. Você teve uma pausa aí, voltou, né, para a TV Com, fazendo as narrações e tudo mais, teve uma pausa aí na carreira em veículos de comunicação, foi trabalhar na comunicação social da Prefeitura de Votorantim, e aí teve aquele jogo do Vendaval, esse jogo eu me lembro, o jogo do Vendaval, mas eu quero que você conte a história aí, do quase o Castor saiu voando e placas de publicidade, tendas e tudo mais. Eu estava trabalhando no setor de comunicação e a TV Com começou a trocou a direção e resolveu fazer algumas trocas. E eu estava na pendência de uma dessas trocas. Normal, no meio de comunicação, a gente está trabalhando, tem que trazer resultados. Acho que na época eu não estava trazendo resultados. Eu acho que eu precisava também me encontrar nessa época. Foi quando
saudoso, e essa pessoa eu guardo com muito carinho no meu coração, Arani Marchetti, que era o dono, era o proprietário da TV Com na época, o presidente. Ele foi lá e me demitiu numa boa, pessoa espetacular, me ajudou fora depois, cuidou de mim, sempre intercedia, sempre mandava uma mensagem. Então eu preciso muito agradecer essa pessoa, Douglas, e eu preciso agradecer muito o Wilson Vieira também. Era um amigo do meu pai particular, mas nunca essa amizade do meu pai com ele influenciou. Ele me tratava como funcionário, precisava me cobrar, ele me cobrava, precisava eu fazer alguma coisa, eu fazia. Então, assim, são duas pessoas. Hoje, Deus o tenha, Arani Marchetti, mas o Wilson Vieira, eu sou eternamente grato a ele. Eu acho que ele é uma pessoa que nunca esperaria que eu falasse isso. Ele até acredita que eu posso ter algum sentimento, uma raiva com ele, alguma coisa que entristecesse, não. Eu tenho uma gratidão muito grande por ele, por tudo que ele fez por mim, por ele ter pagado, eu preciso confessar isso, ele pagou meu curso no Senac. Ele pagou meu curso no Senac. Ele me ajudou nos momentos que eu mais precisava, fora da comunicação. Então, eu sou peito aberto de agradecer de coração a ele. Dito isso, eu recebi um convite da Prefeitura de Votorantim, trabalhar no setor público. Também gostaria de aprender um pouco. Eu acho que eu deveria diversificar. E eu fiquei com a organização da Copa Brasil de Futebol Infantil. E foi aquela época que o Santos veio aqui, né, a equipe do Santos. O Rafael Cabral foi o que acendeu a pira olímpica. Eu fiz esse contato com os parentes do Rafael Cabral. E hoje, por pura coincidência, eu acabo sendo parente do Rafael Cabral, porque o pai do Rafael Cabral namora minha tia. Então, hoje eles estão juntos. Então, eu acabo sendo parente do Rafael Cabral, que hoje brilha lá no Cruzeiro, goleiro excepcional, então faz parte da minha família também. Mas naquela época não fazia. Então, eu fiz o convite, fizemos o convite também ao pessoal do Santos, fizemos o convite à Jovem Pan de São Paulo, Nilson César. A Jovem Pan veio transmitir a final da Copa Brasil, Cruzeiro, Grêmio e Coritiba. Coritiba se sagrou-se campeão naquele ano. O destaque é o Gustavo Mosquito, que hoje está no Corinthians. Ele foi artilheiro naquele jogo, 2 gols, depois fez o gol de pênalti. E o jogo do Vendaval era o jogo do Coritiba. Coritiba estava jogando no SESI, nós dividíamos os campos, e de repente, acho que você estava presente nesse jogo lá. Você não estava? Você acompanhou por causa da chuva. Eu acho que você acompanhou também por causa da segunda situação, que a Prefeitura de Votorantim teve que chamar a Defesa Civil, a chuva foi muito forte, existiu inundação da parte da praça, a parte ali próxima do bairro da Chave com problema, bairro mais acima ali, São Lucas também com problemas. A gente teve que parar o campeonato, o vendaval, eu saí do meio do vendaval. Rapaz, a gente fazia a transmissão de dados no notebook com o modem e transmitia os dados tempo real. Então eu fazia essa parte do tempo real no jogo do SIC e o André Reis fazia a parte da comunicação lá no estádio municipal. Quando começou o vendaval, o jogo estava atrasado no SESI. E o jogo do estádio já tinha acabado. Então eu tive que fechar a pasta, só dei a ordem, encerrem a partida e saí. Porque a chuva estava pegando e o secretário precisava de mim naquela época para fazer a comunicação com os órgãos de imprensa para saber o que vai acontecer com a partida e tudo mais. O árbitro não encerrou a partida. O árbitro continua dando seguimento por mais 10 minutos. Quando a mesária ligou lá na Secretaria de Esportes e falou assim, mas viu, o cara da CESPOL estava aqui, ele foi embora. Qual foi a ordem que ele passou? Ele falou para encerrar. Então é para encerrar o jogo. E não encerraram o jogo. As equipes tiveram que ficar 1 hora lá no SESI por causa da chuva. Chuva muito forte. Uhum. Eu saí, a Secretaria de Esportes é bem do lado do SESI, naquele galpão, ali próximo da Avenida 3 de Março. Então eu me desloquei rapidamente ali do carro, com o meu carro, com o carro da prefeitura até lá, com o motorista da prefeitura. Mas nós pegamos uma tromba d'água, meu amigo, foi difícil. Depois, era 00:30, eu comecei a passar nos alojamentos para falar do próximo jogo. Porque a gente suspendeu 2 partidas e elas precisavam acontecer.
Só que, no meio disso, teve a Defesa Civil, teve muita gente que perdeu a casa. Foi um dia bem complicado. Nesse dia, Douglas, eu prometi para mim, eu falei assim, a primeira oportunidade eu vou deixar o poder público. Que eu não tenho essa habilidade para isso. Eu não tinha a preparação psicológica para isso. Então é nesse dia que eu decidi sair, só que eu fiquei mais 8 meses ainda na prefeitura. Aí você fica mais 8 meses na prefeitura e chega em 2011 a Band FM. E aí eu acho que uma outra história começa a ser escrita na sua vida. Como é que foi essa sua chegada à Band FM? Como é que foi encarar uma equipe de jornalismo que à época já era uma equipe consagrada? Nós tivemos recentemente aqui o Lucas Pedroso, tivemos recentemente aqui o professor Fernando Negrão Duarte, inclusive participamos, né, da entrevista com o professor Fernando, Lucas Pedroso, Pedro Guerra e eu, lembrando um pouquinho dessas histórias, né, do início do Jornal da Band, início do Jornal da Cruzeiro, início de jornais em que o professor teve o seu dedo, né, colocou o dedo dele para início desses trabalhos. E você chega a uma equipe dessa, uma equipe já formada, uma equipe já consagrada. Como é que foi para você e o convite para você integrar essa equipe? Bom, eu estava na prefeitura, eu tinha comunicação com todo mundo da imprensa, né? E na época a gente tinha o Nextel, né? Que era o rádio que a gente chamava. E eu tinha um contato bom com o Lucas Pedroso na época. E aí eu fiquei sabendo que um dos produtores do jornal estava saindo. E eu já estava com a minha decisão pronta de sair da prefeitura. Só que nesse meio tempo que eu fiquei na prefeitura em 2011, e no finalzinho de 2011 eu teve o convite da Band, teve a eleição. E eu tive uma promessa na eleição. Só que eu não estava muito me importando com a promessa. A minha decisão já estava tomada. Eu precisava procurar alguma coisa para fazer, porque a prefeitura era já o meu ganha-pão. Aí eu entrei em contato com o Lucas Pedroso e falei, olha, eu estou vendo que você tá saindo uma pessoa aí, como é que tá o negócio? Aí ele falou, realmente estou precisando de uma pessoa. Bom, o Lucas todo mundo sabe como é que ele é, né? E quando eu falo sabe como ele é essa pessoa enigmática, sabe? Esconde as coisas, mas não é pelo mal, é o jeito dele. E eu era um cara que admirava muito isso. Eu conversava na eleição com ele no rádio. Então, foi um dos caras, acho que foi o meu maior mentor, junto com o J. Bonora. Essa é a grande verdade. Ele foi um dos meus maiores mentores. É um cara que eu admirava e fui trabalhar com ele. Só que daí a gente combinou para comer uma coxinha na Real, para a gente ver como é que ia virar. Comemos 2. Foi um dia e depois foi outro. Aí ele falou assim, seu passe é muito caro. Eu falei assim, após as eleições o meu passe é 0. Se perder a eleição, estou desempregado. Vamos conversar. Vamos. Fomos, conversamos, comemos uma coxinha, batemos um papo. Aí ele me deixou esperando o final de semana para me dar uma resposta. Aí ele me chamou na segunda-feira. Eu lembro, fomos na Real. A gente começa lá. Falei, beleza, vamos começar lá. Aí eu fiquei 1 mês de backup, né? Aprendendo todo o esquema e o padrão da Band. Porque por mais que eu tenha trabalhado em 2 emissoras de rádio, 3, são 2 comunitárias e uma rádio AM. É muito diferente de uma potência de uma rádio comercial totalmente estruturada, totalmente organizada, de todos os eixos, artístico, comercial, jornalístico. É muito diferente. Então eu tinha que aprender. E graças a Deus, acredito eu que eu aprendi, porque eu fiquei 9 anos lá. São 9 anos que a minha vida toda foi lá. Eu tinha casado 2 anos antes com a Rosa, meu filho nasceu, saí recentemente, em maio de 2021, por decisão própria. Mas foi uma vida sensacional que eu passei ali.
Sensacional, meu caro Adriano Castor, mas uma vida também que te trouxe, que te pregou peças e que você pregou peças. Obviamente, como você disse, nós chegamos a trabalhar um período juntos lá, eu na equipe de entretenimento, na equipe do departamento artístico, você no jornalismo, mas eu conheço algumas das histórias que o Castor já aprontou e que já aprontaram. Por exemplo, eu estou vendo aqui o dia que você comeu uma abelha ao vivo. Como é que foi isso, grilo, cara? Lembrar essa situação, eu fiquei até inchado, né, na época. Foi uma das primeiras vezes que eu fui fazer rua. Eu fazia rua no esporte, mas o esporte tem uma tonalidade, o esporte tem um jeito de você poder transmitir. Jornal, não. Jornal é mais sério. Jornal é algo que você tem que passar a confiabilidade daquilo que você está falando para o seu ouvinte. E eu estava naquele momento na ponte Francisco Delosso, a ponte que interliga Antônio Carlos Cômetre para a região de Votorantim. Então eu estava num ponto crítico do trânsito, principalmente para quem vem do quilômetro 101 da Raposo Tavares na pista expressa, na pista marginal, para fazer o contorno. Porque 6 horas da tarde ali, a fila de carros é imensa. E eu estava falando a respeito da situação. Nessa época, eu ainda falava ao celular. Depois a gente acabou adaptando o celular ao microfone. Hoje a gente usa o lapela, usa o microfone sem fio, usa outras coisas. Mas naquela época eu ainda estava falando com o celular. Então eu tinha o vício, não de falar o celular ouvindo. Eu conectava o fone para ficar ouvindo e virava o celular para mim. Então eu deixava assim, a boca meio aberta, né? Colocava assim como se fosse comer um pedaço de pizza, um bolo. Nossa, gordo falando de comer é meio complicado, mas tudo bem. Então, só que aí era uma falta de manha que eu tinha. Porque se você fala no celular desse jeito, você acaba protegendo a sua boca, protegendo tudo. Não, eu estava assim. De repente veio uma abelha e entrou. E estava assim no quilômetro. Comecei a tossir. Aí eu só ouvi o Lucas Pedroso assim, bom, estamos com problemas técnicos, não é problema técnico não, a abelha me picou minha língua, picou minha bochecha. Eu comi uma abelha, cara. Nossa, doeu muito. A hora que eu cheguei na Band, ele só perguntou, o que aconteceu? Comi uma abelha. Ele, não é possível, eu falei, comi uma abelha. Uma abelha veio e entrou na minha boca. Sabe o que ele fez no dia seguinte? O Lucas faz isso. Eu vou contar um segredo dele, vai. Ele guarda todas as mancadinhas lá no arquivo do computador. Ele foi no dia seguinte, foi na censura e pegou e guardou. Tá lá, essa censura lá. O arquivo das gafes, esse arquivo. Eu ainda, gafes. Reza a lenda que eu ainda não estive nesse arquivo, no arquivo das gafes. Ah, tem muita coisa nesse arquivo da gafe lá, viu? Tem muita coisa. Vamos lá. O Castor, durante esse tempo lá na Band FM, participou de inúmeras coberturas importantes. E eu vou destacar aqui coberturas até de nível nacional, a cobertura da movimentação por conta daqueles 20 centavos, né? Não eram só 20 centavos. E nessa época eu fiquei 10 anos para concluir o curso de jornalismo. Eu saí, fui tomar uma Coca-Cola e voltei, depois saí de novo, fui tomar um Guaraná e voltei, fiquei 10 anos enrolando, mas nessa época eu estava aqui concluindo o curso. Mas eu me lembro bem, né? A gente fazia coberturas em relação a isso também, mesmo estudando, já trabalhava também na área. E foram coberturas de nível nacional. Você tinha uma movimentação muito grande. Outras coberturas que você participou, que eu me lembro bem, coberturas de eleições. Nós estamos em um ano eleitoral, um ano importantíssimo, talvez uma das eleições mais acirradas e mais importantes que nós tenhamos aí nos últimos 40 anos, nos últimos 30, 40 anos, ou pelo menos nessa nova democracia que o Brasil vive, talvez seja a eleição mais importante. Você teve aí boas participações nessas coberturas importantes pela Band FM, né? Tive. Muito porque o Lucas realmente confiava no meu trabalho. Então, assim, ele, vai, garoto, vai, vambora. Tem outra pessoa que eu queria agradecer, o Caju, né? O Carlinhos Caju. Também já esteve sentado aqui, né? E quando o Lucas me desafiava, e eu gosto de falar essa palavra, me desafiava, porque eu tinha que estourar os meus limites.
E o Caju também. Falava assim, viu, se você não conseguir fazer, você não merece estar numa rádio grande. Ele falava assim para mim. Então, eu levava isso como desafio. E eu ia para a cobertura das eleições. Você falou de umas eleições mais equilibradas, e eu gosto muito de mexer com estatística. A eleição mais equilibrada que nós tivemos foi a Aécio e Dilma, que foi uma virada histórica e curta, que foi 49, 51,35, 48 e alguma coisa. O Aécio perdeu essa eleição. E até ele pediu recontagem pelo baixo número que foi. Mas teve uma abstenção enorme. Acredito que essa eleição vai ser assim também. Lá no segundo turno, a coisa vai ser feia. Só que nós vamos ter um índice de abstenção muito grande. E desse ano de Dilma e Aécio, até as eleições atuais, a gente leva esse número de abstenções. E eu sempre, toda vez que um candidato chega para alguma entrevista, seja na Band, ou seja onde eu estou agora, eu faço esse mesmo questionamento. O que o senhor vai fazer com esse número de abstenção? O que o senhor vai fazer para recuperar esses votos de abstenção? Porque a abstenção é a pessoa que não tem vontade de votar. E eu acho e acredito que nós, como órgão de imprensa, isso já falando da sua pergunta, nós temos que trazer isso para o nosso ouvinte, para o telespectador, para o leitor, para o internauta. Por que você não tem vontade de votar? Os candidatos são ruins? E o que eles estão fazendo para reverter isso? É essas perguntas que fazem as nossas coberturas serem mais... Você passou aí quase que 10 anos, né, na Band FM, e durante esse período também participou de um projeto novo, um projeto que acabou revolucionando um pouco a história do rádio, como a gente vê o rádio, como a gente imagina o rádio. Eu costumo dizer que uma das primeiras rádios web que nós tivemos em Sorocaba foi a Rádio Fritura. Importantíssima história escrita pela Rádio Fritura, sim, com o Doug e com toda a equipe. E a partir daí o rádio vem mudando, vem realmente migrando cada vez mais para a web. E o projeto da 365 foi um desses projetos muito vitoriosos, muito bacanas, muito grandiosos. E você participou disso também com coberturas esportivas, né, Castor? Sim, fui uma das primeiras equipes, né? Eu, Paulo Roberto Júnior, no começo era o Gomão Ribeiro, uma equipe sensacional, a ideia do Pichoxó. O Pichoxó é um cara que, o José, o Adair Vieira, o Pichoxó, é um cara sensacional, é um cara que merece o sucesso que está tendo hoje. Um cara que merece muito sucesso, porque é um puta de um trabalhador, um baita de um trabalhador. E eu até gostaria de continuar no projeto, mas acho que hoje não me sinto encaixado no projeto pelo tempo que eu tenho de trabalho. Então acho que o Pichoxó também viu isso, mas hoje somos grandes amigos ainda e eu desejo o melhor para ele, sabe? Eu acho que ele merece muito. Eu acho que é o rádio que é a essência que a gente viu, Douglas, e a gente vê nos dias de hoje. Muita gente fala que o rádio vai morrer. Tudo isso, acho que muita gente, mais de 90 pessoas que sentaram aqui, todo mundo usa essa frase. Falaram que um dia o rádio ia morrer. Eu não sei se alguém falou isso que eu vou falar agora. Um dia a rádio vai falar que acabou a internet. A rádio vai ser o último meio de comunicação que você vai ver assim, o mundo está acabando. Com certeza, isso é o que a gente imagina. E aí você deixa a Band, deixa o projeto 365 e ingressa que é um novo desafio. E aí um novo desafio, eu digo que é um desafio ainda maior porque você tem um jornal impresso, quinzenal, mensal, semanal, enfim. Você tem um jornal que ele é diferente do impresso, diário, na rede, e você tem ainda um podcast diário ou a cada 2 dias, com coberturas especiais, com entrevistas e tudo mais. Quer dizer, muda completamente o perfil, muda completamente o veículo, muda completamente tudo, né, Castor? Pois é. Eu só preciso acrescentar uma coisa aí, Douglas. Eu pedi demissão da Band e eu tive um hiato aí de
quase 8 meses, 9 meses. E algumas pessoas sempre me perguntaram, principalmente no meio de comunicação, por que eu fiz isso. Eu acho que é legal falar por quê. Eu precisava cuidar de mim. Eu precisava cuidar de mim e do meu filho. E eu vou contar um segredo aqui, ninguém sabe disso. Durante as eleições municipais, eu, em casa com a minha esposa, a gente já tinha decidido que eu ia sair da rádio. Eu ia parar um pouco o meu sonho, porque eu precisava cuidar de mim. E depois, com o tempo, passou um pouquinho mais, tinha um projeto da Band com um período da manhã, em que o Teodoro confiou muito no meu trabalho, então eu não poderia deixá-lo na mão com isso. Mas a partir do momento que ele falou que o projeto iria encerrar, eu já tinha tomado a minha decisão, independentemente do que aconteceria, eu ia sair. E foi o que aconteceu. Eu saí, mas não fui para nenhum órgão de imprensa. Eu saí para cuidar da minha saúde. E é bom eu falar isso, porque eu levei meu filho ao psicólogo. Meu filho tem um transtorno de autismo, nível 2. E depois de 41 anos eu descobri que eu tenho transtorno de autismo também. Indo junto com ele ao psicólogo. Então eu fui me cuidar, fui me tratar, fui procurar pessoas. Nós tivemos recentemente aqui o mês amarelo contra o suicídio. Passei muita depressão, fiquei muito triste pela decisão que eu tinha tomado, me senti muito sozinho, sinto saudades, sinto muita falta. Não culpo ninguém, eu precisava fazer isso. E aí é um recado que eu deixo para as pessoas. Procure alguém. Se você se sente mal, procure alguém. Hoje eu sou uma pessoa mais centrada, sou uma pessoa mais preparada, tomo remédio, meu filho também. Eu tenho esse transtorno, tenho que cuidar. Não é um nível alto que precisa de uns cuidados médicos maiores. Mesmo sabendo de tudo isso, mesmo durante o tempo que eu estava na Band, o Fernando, do Jornal Zenorte, Fernando Araújo, já tinha me especulado por 2 vezes para me colocar lá para trabalhar. Quando ele tinha 2 jornalistas e os 2 saíram. Um foi para o Cruzeiro do Sul, que é o Marcel Sinoca, e um foi para o Estadão, que é o Wesley Pereira. Wesley Gonçalves. Então ele tinha 2 excelentes jornalistas. E ele me colocou como um alvo de, se não tenho mais ninguém, vai ser você. Insistiu 2 anos, 2 anos e meio. Eu estava um período parado, ele falou, não, você não pode ficar parado. Uma pessoa como você não pode ficar parada. Aí eu consultei a minha doutora, minha psicóloga, eu vou deixar o nome dela reservado, até por questões éticas dela também. Ela falou, olha, você ama o que você faz? Você gosta de jornalismo? Eu falei, puxa, eu sinto tanta falta. Então volta a trabalhar. E lá estou, completei 1 ano agora. Nesse último mês, completei 1 ano de Jornal Zenorte. É um jornal diferente, é um jornal que se adapta hoje às mídias novas. Tem que se adaptar. Você tem que trazer o conteúdo para a pessoa gostar. Eu faço esse comparativo muito em algumas palestras que eu faço. E hoje eu dou palestra e revelo hoje isso, que eu tenho transtorno de autismo, que eu tomo remédio. Eu acho que é uma coisa que eu tenho que ser honesto com todo mundo. Então, eu falo isso. O que é o mais legal hoje no jornalismo, gente? Eu vi essa diferença, em que você pode apurar uma matéria tão bombástica e uma batida de carro dá mais acesso com uma matéria bombástica. E aí você começa a colocar na balança o que você começa a ter que fazer. Você precisa disso. Você precisa da denúncia, da matéria mais trabalhada, mais elaborada. Mas você também precisa do factual. O povo se alimenta do factual. O Jornal Zenorte é muito isso. A gente tem que trabalhar muito isso. Então eu trabalho em live, trabalho em podcast, trabalho de podcast me faz... Douglas, se você perguntar isso, eu já vou até responder. Sinto muita falta de fazer rádio. Vocês não imaginam o quanto eu sinto falta desses amigos aqui. Mas eles não saíram da minha vida. Todo dia, de manhã, Jovem Pan e Cruzeiro. À tarde, Band. Todo dia eu fazendo. Ah, Castor está fazendo rádio escuta. Mas eu estou ouvindo os colegas. Eu amo isso aqui. Mas eu amo o que eu faço. Castor, para a gente encerrar,
O que você espera para os próximos 100 anos deste jovem senhor chamado rádio? Ele vai continuar crescendo como ele cresce nos dias de hoje. Quer ver um exemplo? Eu vou citar um colega, vou citar o André Fasano. Hoje, durante toda a cobertura, Douglas, nós estivemos juntos, a gente está gravando numa data que nós estivemos com a visita presidencial aqui. Ele estava o tempo todo transmitindo com vídeo. Ele não deixa de informar quem está no rádio, mas ele traz uma nova opção também para as pessoas, seja no transporte público, seja de passageiro de Uber. Pelo amor de Deus, não vai me assistir, não vai dirigir assistindo celular, não faça isso, por favor. Mas traz essa nova opção. O rádio, muita gente falou assim, o rádio tem que se reinventar. O rádio automaticamente se reinventa. Lá na época do Votorati, lá em 2008, nós fizemos transmissão via Skype. Na época das eleições, as últimas eleições municipais aqui de Sorocaba, eleição de 2012, 1 ano de Band eu tinha. Nós transmitimos no auditório da Uniso, naquele auditório lá. Transmissão por vídeo. Além do rádio, por vídeo. Nós transmitimos a primeira transmissão por vídeo na história de Sorocaba. Foi nossa, da Band. Lucas Pedroso me desafiou. Consegue? Consigo. Vamos fazer? Vamos fazer. Fizemos. Estendi um cabo, 40 metros de cabo, lá da mesa de som, lá do lado do palco, até lá atrás, onde estava a câmera. O rádio tem que se reinventar. O rádio se reinventa todo dia. A Energia FM, você já ouviu a Energia FM? É fantástico o que eles fazem no futebol. É muito legal. A Jovem Pan, o que ela usa nos estúdios da Jovem Pan de São Paulo, a Band News, o Grupo Bandeirantes de Comunicação, uma aula de jornalismo. Pegou um estúdio centenário, octogenário, né? Na verdade, 85 anos de estúdio da Rádio Bandeirantes, eles transformaram num estúdio como se fosse quase TV. E estão lá. O rádio não sobrevive, o rádio vive. E vive muito, e vai viver muito mais. E vai viver mais que a TV. Está competindo com a internet, mas assim, cabeça a cabeça, numa corrida de cavalos. Cabeça a cabeça mesmo. Porque ele consegue ainda ter a sua agilidade na informação. Se precisar postar uma informação, também tem essa informação em automático. O rádio vai sobreviver e vai viver muito tempo. Eu sinto muita falta deles, desses daqui. Foi o meu primeiro rádio, eu tenho guardado até hoje. Tá lá. O caixotinho de abelha, como chama minha esposa. O seu caixotinho de abelha. Tá aqui. Ele tá lá porque foi um presente do meu avô. Que Deus o tenha. Mas ele é aquilo ali. É aquela caixinha que leva o pão para minha casa e me torna hoje uma pessoa melhor do que eu quero ser. Eu só quero ser melhor amanhã do que eu já fui hoje. E isso o rádio consegue fazer isso comigo, essa magia. Castor, a Universidade de Sorocaba, a equipe do Laboratório de Comunicação, o Labcom, aqui da Universidade, só pode realmente agradecer a sua participação, a sua vinda até aqui, contar um pouquinho dessas peripécias do que aprontou Adriano Castor nos seus bons anos de rádio, e a gente espera que em breve você esteja de volta ao veículo, esse veículo que apaixona, faz com que nós nos apaixonemos todos os dias. Obrigado mais uma vez, sucesso para você. Obrigado, Douglas, quero agradecer vocês do Laboratório de Comunicação. Eu tenho que deixar aqui o agradecimento também aos meus diretores, né? A Ângela Alves e o Fernando também, o Fernando Alves, por ter me liberado também, ter pedido autorização, né, pelo Jornal Zenorte, para estar aqui também divulgando um pouquinho do nosso trabalho também, do nosso dia a dia. Quem sabe um dia assim, eu retorno ao rádio. Eu sonho muito com isso, eu sinto muita falta. Muito obrigado, viu, Douglas? Tinha que ser você mesmo aqui hoje. Obrigado. Olá, senhoras e senhores, conversamos então com Adriano Castor, contando um pouquinho das histórias neste especial, nessas entrevistas especiais sobre os 100 anos do rádio no Brasil.